testes projetivos. Quando, como fazer, qual teste projetivo escolher, qual teórico que vai me dar o embasamento dos testes projetivos. Se você quer saber mais, bora para esse vídeo, vamos lá! Olá, gente! Que bom que vocês ficaram aqui comigo no meu canal. Eu me chamo Mariângela Posa, sou doutora em educação e hoje eu vou trazer um assunto super importante dentro das questões da psicopedagogia, que são os testes projetivos. Quando aplicar, onde devemos aplicar, como proceder diante dessa temática tão importante, desse instrumento tão fundamental dentro da avaliação psicopedagógica. Então, fique comigo, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e no final comente também se você tem algum interesse de outros temas e se esse tema está trazendo valor para a sua vida, para a sua prática, para a sua profissão. Então, bora lá para o vídeo, vamos lá. Esse tema que eu trago, testes projetivos, as provas projetivas, eles estão vinculados totalmente a uma intenção, que é a avaliação psicopedagógica, tá? Esses testes eu costumo utilizá-los na segunda sessão, tá? Com a criança. Segunda, terceira sessão, dependendo do tempo que tu fique, dando um olhar para esses testes projetivos, né? Porque nós temos alguns testes projetivos e agora eu vou citá-los para vocês, para a gente poder entender um pouquinho como se procede dentro da avaliação psicopedagógica e a importância disso. Mas antes de eu poder estar falando com vocês sobre a questão dos testes projetivos, eu gostaria de trazer um dado fundamental dentro desse processo, que é o desenho infantil. O desenho infantil, ele traz toda a nuance realmente daquilo que a gente vai abordar, de como nós vamos fazer e qual a importância realmente do desenho infantil dentro das nossas escolhas dos testes projetivos. A idade, como a gente deve proceder, como a criança vai conseguir transpor todo aquele sentimento, a emoção, a parte cognitiva no papel. Então, eu vou trazer mais ou menos para vocês a importância desse desenho infantil e depois eu cito para vocês alguns testes projetivos, algumas provas projetivas, para vocês continuarem estudando, pesquisando, investigando, como se fosse detetive mesmo, tá? Mas, através desses testes projetivos, a gente já consegue ter uma ideia. Bom, eu não vou trazer tão detalhado uma análise dos testes projetivos. Eu vou citar para vocês os testes projetivos, tá? E aí vocês podem deixar no comentário, eu vou deixar um link também, se vocês tiverem interesse de uma profundidade dos testes, tá? E aí eu costumo fazer algumas mentorias referente a individuais e em grupos sobre as questões dos testes projetivos, certo? Então, vamos lá. Olha só. A importância do desenho infantil, porque é o início de tudo, é onde a gente vai conseguir analisar. Então, a gente tem ali a garatuja, a gente tem um pouquinho do desenho desordenado, aqui, muitos teóricos chamam até de alguns traços rabiscos, eu costumo usar garatujas, né? Que é um desenho mais desordenado, mas que tem uma percepção e que vai chegar a uma estrutura mais alinhada, estruturada, que a gente possa ver através do desenho o sentimento, as emoções, a parte cognitiva, como eu já falei, a maturidade emocional e afetiva do sujeito, como eu já disse anteriormente. Mas eu queria trazer alguns pontos para vocês que são fundamentais dentro do desenho infantil, tá? O porquê nós devemos analisar o desenho infantil? Devemos analisar o desenho dentro dos testes projetivos, tá? Isso é uma essência da psicopedagogia. Então a gente não pode, eu quero fazer teste projetivo. Não, vamos estudar um pouquinho o desenho, vamos entender um pouquinho o desenho. O desenho ele faz parte desse processo. Então, importância do desenho. Nós temos que ter um objetivo, tá? O que revela o desenho? Primeiro, maturidade. A maturidade do sujeito. Lembra da maturidade? O que significa maturidade? Revela também um equilíbrio afetivo e emocional. Olha a beleza disso. Ele revela também como está a questão do desenvolvimento da grafia, a questão, do punho, a relação desse desenho numa folha, noção de espaço, a motricidade, o desenvolvimento cognitivo propriamente dito.
certo? Então, o desenho infantil, ele traz esse desenhar dentro dessas questões para que o psicopedagogo consiga olhar o quê? Aquilo que o sujeito vai colocar no papel, que são as percepções, a imaginação, a sensibilidade e a reflexão. Olha o que é isso. Então, em alguns vídeos que tem no meu canal, eu costumo dizer, e já disse várias vezes, né, que o desenho infantil, ele traz essas questões do sentimento e da emoção, mas a psicopedagogia, a educação, elas são feitas em detalhes, certo? E os detalhes fazem a diferença. Então, bora lá. Entendido um pouquinho sobre desenho infantil, eu queria trazer alguns pontos que eles vão também fazer você pensar sobre isso. Nós temos algumas fases do desenho infantil, tá? Então, nós temos a garatuja, o pré-esquematismo, o esquematismo, o realismo, o pseudonaturalismo, que também são as fases do desenho, tá? Eu não vou entrar nisso, mas eu gostaria de citar para vocês estudarem um pouquinho sobre isso também. Bora lá, vamos lá para os testes projetivos? Vamos? Então, vamos lá. E os testes projetivos, eles vão dar uma ênfase em todo o seu trabalho na avaliação psicopedagógica. Eles são importantíssimos dentro desse contexto. Para isso, eu separei alguns que eu considero super importantes dentro desse desenvolvimento, dentro dessa avaliação, e eu gostaria de trazer para vocês, pensando sempre naqueles 3 domínios. Lembra os 3 domínios? O vínculo escolar, o vínculo familiar e o vínculo do autoconhecimento. Jorge Visca fala, Alícia Fernandes também complementa, então a gente entende sobre isso, sobre essa relação desses testes que vão auxiliar. Também tem 2 outros testes que eu costumo usar, que é o sociograma, que eu faço a relação da criança com os seus colegas, ó, tá? Esse é um sociograma. E nós temos também o curtograma, tá? Que ele é muito semelhante também dos 4 momentos do dia, só que ele é mais específico. Então, ele também é um outro teste projetivo, o curtograma, que é o que a criança vai dizer o que eu faço e gosto, o que eu faço e não gosto, o que eu não faço e gosto e o que eu não faço e não gosto. São 4 momentos, tá? Mas agora eu vou citar para vocês alguns outros testes que eu considero também válidos e que eu faço também na avaliação psicopedagógica. Mas tu faz todos? Não. Eu seleciono alguns, dependendo da situação, da queixa da criança, para conseguir cada vez mais analisar para o melhor, certo? Vou trazer para vocês, então, o paraeducativo, que o paraeducativo é um vínculo da criança com a escola. O sociograma também, ele pode estar vinculado à pessoa, o sujeito, com seus colegas. E aí tem um semelhante, eu e os meus colegas, eu e meus companheiros, que também é muito interessante, tá? Porque faz essa questão da vinculação. E o outro teste que vincula também a questão escolar é o plano da sala de aula, que a gente vê a planta baixa, a questão do campo geográfico mesmo da sala de aula e o vínculo que ele vai ter. Então, no paraeducativo, eu e os meus colegas e a planta da sala de aula, certo? Então, a gente já consegue perceber. Outros testes que envolvem também o domínio do vínculo familiar, eles envolvem o quê? A planta da casa, os 4 momentos do dia, aí eu trago também o curtograma que eu faço, que é aqueles que eu falei para vocês, e a família educativa, que também é interessante, que aí a gente vê o quê? Um vínculo da aprendizagem com o grupo familiar e os integrantes dessa família, certo? E aí depois tem os testes que envolvem o quê? A pessoa, o sujeito, como ele se enxerga, como ele se vê, né? Esses testes projetivos, eles trazem esse detalhamento desses 3 domínios que são tão importantes para a gente poder analisar a dificuldade de aprendizagem, os sentimentos, as emoções, o desenho, a estrutura, qual é a relação desse aprender em todas elas, como é relatado isso. Nossa, é muito lindo, né? Mas a gente tem que ter os objetivos certos para fazer. Olha só, então consigo mesmo, vou detalhar o desenho em episódios, tá? O dia do seu aniversário, então a gente tem que ver mais ou menos com que idade a gente faz, 6, 7, 8, dependendo da criança, tá? Não precisa fazer mais. Aí já escolhe outros testes projetivos, outros materiais, outras técnicas.
desenho das minhas férias, fazendo o que eu mais gosto. Então a gente pode também usar um desenho livre, sem problema nenhum. É um teste projetivo. Olha que eu falei primeiro do desenho, é um teste projetivo. Eu estou projetando algo, eu quero ver como a criança se expressa dentro das suas funções simbólicas, dentro do seu aprendizado. Então eu estou notando tudo isso. Então, dentro desses 3 domínios, que aí vem de uma historicidade mesmo de conteúdo, teórica, de Alicia Fernandes e Jorge Visca, que nos presenteiam com esses testes projetivos. Como Sara Paim também presenteia com os testes projetivos que têm um objetivo claro sobre a questão do desenho. Então, nós temos que saber a realidade daquilo que a gente quer. O objetivo. Por que eu vou fazer esse teste? Eu vou fazer esse teste porque eu vou fazer... Não. Eu vou fazer esse teste com esse objetivo, eu tenho essa queixa, eu quero analisar esse vínculo, eu quero analisar esse aqui e esse aqui do autoconhecimento, da subjetividade do sujeito. Eu tenho que ter certeza. Eu não posso ficar tateando, escolhendo o teste, achando onde. Muitas vezes eu não tenho nem domínio para aplicar. Então a gente tem que entender isso. Nós aplicamos testes depois que a gente tem um domínio de aplicação. A gente aplica, testa, lê várias vezes. Não, agora eu estou com condições de aplicar. Maria Ângela, eu posso aplicar e entender que eu não fiz legal aquela aplicabilidade? Bom, então vou estudar mais um pouquinho sobre o teste projetivo, sobre o paraeducativo, a relação do ensinante e do aprendente. Eu vou estudar mais um pouquinho a questão do eu e os meus companheiros para mim falar bem detalhado para o sujeito como ele vai fazer esse teste. Então, os testes projetivos, eu não posso chegar e aplicar teste projetivo. O especialista dentro da área da psicopedagogia, ele tem que estudar muito antes de cada sessão. Ele tem que se envolver. E esse envolvimento, sim, é um envolvimento prático de estudo teórico, sabendo que você vai fazer essa avaliação para chegar até um objetivo, fazer uma bela devolutiva para fazer uma intervenção. Porque senão, não adianta a gente fazer uma intervenção com uma avaliação que não foi bem feita. Então, a gente analisa tudo isso, certo? Então, retomando, lembra? Paraeducativo, eu e os meus companheiros, plano de sala de aula, envolve o domínio escolar. Familiar, planta da casa, os 4 momentos do dia e a família educativa. E também entra a questão do curtograma e também entra na escola o sociograma, certo? Eu consigo mesmo o desenho em episódios, um desenho livre, o dia do meu aniversário, o desenho das minhas férias, o que eu gosto mais de fazer. Então, deixa livre. Aplico todos? Não aplica todos. Vai escolher conforme o objetivo da queixa do sujeito. Certo? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, tenham gostado. Se vocês querem mais explicação sobre isso, deixe nos comentários que com certeza eu farei para vocês. Certo? Deus abençoe, tudo de bom, se cuidem e se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like. Se você viu esse vídeo, vai ali, coloca mesmo o like que eu vou gostar muito de saber que vocês estão acompanhando os vídeos. Certo? Deus abençoe, tchau, tchau, tudo de bom.